Então, aí a estrutura, o que é estrutura, de fato, é o contexto, né, onde a gente está inserido. Então, quando a gente fala, isso está estrutura, esse machismo é estrutural, porque o que acontece? Ele mexe em todos os pontos da nossa sociedade. Então, o machismo ele está presente tanto nas instituições sociais, o que é isso? O machismo está presente na igreja, o machismo está presente na escola, está presente na universidade, está presente na política, tá? Então, a gente está vendo que é estrutural, porque isso está presente nas instituições. Não só nas instituições, mas também nos estados sociais. Porque a gente observa que homens eles têm estados sociais mais elevados do que as mulheres na nossa sociedade. Está relacionado às relações também, porque a relação entre homem e mulher, ela também é questionada dentro da sociedade, onde alguns ainda dizem que não existe amizade entre homem e mulher, que tudo, a relação entre homem e mulher está relacionada a um apelo sexual, sendo que, na realidade, isso é um reflexo do machismo, tá? De achar que a mulher ela só está ali para servir, por exemplo, ok? Então, quando a gente diz que algo é estrutural na sociedade, porque a gente visualiza essa mesma situação em todos os pontos, em todos os grupos, ou na maioria, na realidade, dos grupos que estão envolvidos, que a sociedade está inserida, tá? E aí os componentes, status é a posição na hierarquia, como se fosse aquela piramidezinha, né? Onde as pessoas elas são colocadas mais acima e outras mais abaixo. E aí quem está acima ela tem um privilégio maior do que quem está embaixo. E esse privilégio está relacionado a dinheiro e a poder também, decisões políticas, tá? Os papéis são as funções que cada um assume dentro daquela posição do status. Então, se você é mãe, você tem um papel social. Se você é professor, você tem outro papel. Você cumpre outras funções dentro daquele contexto, certo? Aí, como a liderança interfere no grupo social? A gente não falou de grupo e organizações ainda, a gente só falou um pouco, mas a gente observa que as lideranças, elas interferem de forma bem forte, né, em relação ao grupo, porque as lideranças são elas que vão conduzir a coletividade. Então, frente, a gente observa a diferença entre as lideranças dos políticos. Então, quando a gente muda de um partido que é de direita, de esquerda para um partido de direita, a gente observa que a liderança modificou e toda a estrutura dentro daquela sociedade e das decisões políticas, elas são modificadas também. Então, a liderança ela tem um papel muito forte no grupo coletivo, tá? No grupo coletivo, ó, no grupo. E aí, como é feita a formação de padrões? O padrão é quando as pessoas elas não têm tanta liberdade assim para assumir suas funções ou para fazer ações diferentes. Então, as pessoas elas acabam se comportando do jeito que a sociedade espera. Então, por exemplo, quando uma mulher, ela depois que termina os estudos, as pessoas perguntam para ela, quando é que você vai casar? Ou um menino, quando ele termina a escola, pergunta, e aí você vai fazer que faculdade? Aí o menino diz, eu vou fazer biologia. Aí o pessoal vai dizer, ai, liso, né? Então, tá tudo relacionado ao contexto social, certo? Porque espera-se que a gente assuma uma posição que seja a melhor para todo mundo. E aí, a melhor para todo mundo é todo mundo rico, todo mundo ser médico, todo mundo fazer tudo que a sociedade tem, que considera que seja de status social, né? E aí, os padrões é você seguir. Então, é toda mulher andar arrumada, usar maquiagem, tá? É se vestir arrumado, todo homem ter melhores empregos, ser o que sustenta a casa, tá? Então, isso são os padrões, o que se espera, que a sociedade espera de você dentro daquele grupo ali. E aí, o que é interação? Interação é aquele ato de agir e reagir. Então, toda vez que eu estou agindo com vocês, vocês reagem às minhas ações, tá? Então, a gente sempre está numa troca aí de informação. Apesar de vocês não estarem falando, né? Eu estou aqui falando por vocês. E aí, quando vocês interagem aqui no chat, eu respondo. Mas mesmo quando vocês não falam, só o fato de vocês estarem me ouvindo, vocês estão interagindo. Porque vocês estão tendo algum raciocínio mental, né, sobre aquele assunto, enfim, jogando aí tico e teco para ver qual é a informação que você absorve e como você absorve isso. Então, vocês estão reagindo ao que eu estou falando também.
Show, alguma dúvida dessas questões aqui abertas? Vamos para as fechadas. Ai, deixa eu botar aqui, vamos. As questões fechadas, esse aí, 25º. O nascimento da sociologia como ciência autônoma e um processo relacionado à afirmação da sociedade industrial da Europa oitocentrista. As opções a seguir identificam corretamente componentes da Revolução Industrial que constituíram os primeiros objetos de reflexão da nova ciência da sociedade do século XIX. Exceção a uma, assinado. Ou seja, a exceção a uma, temos afirmativas corretas e uma falsa, né? Aí vamos ler a primeira. O progresso técnico e material que se refletiria na construção da sociedade mais complexa. O que é isso? Aqui é a Revolução Industrial. A gente teve progresso técnico e material, sim, mas ele reflete na constituição de uma sociedade mais complexa? Sim, porque a gente tem a separação das classes, ou seja, quem é operário vai depender do dono, né? Quem, por exemplo, é profissional autônomo, quem é médico, vai depender do enfermeiro, vai depender do técnico, vai depender dos biomédicos ou dos biólogos. Então, a gente tem uma sociedade que é muito mais complexa, porque mesmo que a gente tenha diferença entre as profissões, todas elas estão correlacionadas e todas elas são importantes para a gente sobreviver como sociedade e avançar, tá? Então, ok, certo. O método científico, que permitiu o desenvolvimento das ciências naturais e sociais, sim, foi através do processo, né, da Revolução, que, com o positivismo, né, e a Revolução veio um pouquinho depois, esse método científico ele foi aplicado na melhoria das ciências, tanto da natureza, como a física, a matemática, como também nas ciências sociais, como sociologia e fisiologia, ou filosofia, fisiologia. Então, certo. A modificação dos modos de produção e organização do trabalho, sim, porque a gente teve a relação, de fato, da industrialização. Então, você passou a deter o conhecimento da forma como as coisas produziam para você só saber como a parafusa um prego, um parafuso mesmo, que era aquele filme lá dos tempos modernos de Charles, tá? Charlie não. Meu nome? Chaplin. Beleza? Então tá certo. A transformação das condições de vida e trabalho do operariado, sim. Pobreza, miséria. E a nova relação entre a arte e a sociedade introduzida pela moderna cultura industrial. Não teve relação de arte e sociedade. Nesse contexto aqui, a relação era entre a técnica, o desenvolvimento científico, com o processo realmente de sociedade, tá? De industrialização da sociedade. Então, a letra E está errada. 26º, em relação ao surgimento da sociologia, pode-se afirmar que a consolidação do sistema capitalista do século XIX propiciou os elementos que servirão de base para o surgimento da sociologia como ciência particular. Sim, porque quem estudou o capitalismo mesmo foi Karl Marx, né? Então, ele desenvolveu a questão do conflito de classes, a análise, né, do conflito de classes, e ele estava relacionada à produção. Então, tá certo. Com o surgimento da sociologia, o ser humano passou a ser concebido a partir da sua interação na sociedade e nos grupos sociais que os constituem. Sim, então, a sociologia é você analisar o menino ou a pessoa inserida no meio. Não tem como eu analisar você fora do seu contexto coletivo, tá? Eu preciso que você esteja inserido próximo à sua família, ou próximo aos seus parentes, ou próximo aos seus colegas de trabalho, para entender como é que você se comporta. Então, tá certo. 1 e 2, certo. O campo de estudo da sociologia não constitui-se historicamente como um conjunto de relacionamentos que os seres humanos estabeleceram entre si na vida em sociedade. Esse não aqui que quebra tudo, né? De fato, constitui historicamente como um conjunto de relacionamentos que os seres humanos estabelecem em si na sociedade. Sim, porque ele quer entender como é que os seres humanos, né, nós como os indivíduos, a gente está se relacionando. Então, é errado. Interessa para a sociologia os indivíduos interrelacionados, ou seja, eu e vocês, não indivíduos isolados, correto? Tal como se fosse como se comportam na escola, na família, no emprego.
Sim, então tá. A gente tem que inserir essa pessoa no contexto para a gente poder analisar. Então, as perguntas, as afirmações certas, letra D, tá? Primeiro, segundo e quarto que estão corretos. Certo? Dúvidas sobre o assunto?